Oi, gente, tudo bem? Olha, eu aqui mais uma vez gravando vídeo para vocês e hoje eu trouxe um vídeo bem importante, principalmente para você que é professor e quer vir aqui no Canadá trabalhar como professor, tá? Antes de tudo, vou deixar bem claro que eu vou falar sobre as minhas experiências, tá? E vou falar também sobre a minha província, que é a província de Saskatchewan, tá? Então, antes de eu começar a falar sobre todo esse processo, eu vou me apresentar. Meu nome é Natália, eu e meu marido e meu cachorro Snow. Nós estamos morando aqui em Saskatoon, no Canadá, na província de Saskatchewan, como eu disse. Já fez um ano passado, em dezembro. E quando a gente mudou pra cá, né, que foi o Luiz que conseguiu o emprego pra gente mudar, eu trabalhava como professora aí no Brasil. E foi muito difícil para mim ter deixado a minha profissão aí no Brasil, porque eu realmente não fazia ideia de como eu ia ser professora aqui em Saskatoon, né, aqui no Canadá. Eu não sabia nada sobre o processo. Eu sabia que se eu entrasse na universidade, eu tinha grandes possibilidades de ser professor, mas eu não queria lá novamente ter que estudar todos os anos de novo da graduação, certo? Então, o que eu fiz, né? Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu queria trabalhar nas escolas, né? Como eu não podia ser professora, porque para ser professora você precisa ser regulamentada pelo governo de Saskatchewan, tá? Que é possível, tá? Que eu já tô fazendo todo esse processo aí, já estou quase nas retas finais. Demora muito, demora uns par de meses aí. Mas ainda estou nesse processo, então eu não tenho ainda resposta, mas eu ainda assim eu estou trabalhando nas escolas, então eu vou começar lá do começo para falar até onde eu estou hoje, tá? Então, gente, vamos lá, começando. Quando eu cheguei, eu tinha só então a minha graduação e a minha especialização aí no Brasil. Eu comecei a fazer, eu sou graduada aí, eu sou da cidade de Maringá, né? Então, sou graduada como professora, licenciatura português e inglês. E eu sou licenciada para dar aula de português e inglês aí no Brasil para as Fundamental 1, 2 e ensino médio, tá? Deixar bem claro que eu sou licenciada como professora de português e inglês, tá? Eu trabalhava mais como professora de inglês aí no Brasil, né? Quase 85, 90% eu dava aula de inglês e não de português. E eu comecei a trabalhar bem nova também. Então, o meu currículo é um currículo até que bom, né? Porque eu já fazia, se comparar, eu já fazia aí 6 anos que eu já dava aula quando eu cheguei aqui no Canadá. Para eles era alguma coisa. Enfim, o que aconteceu então? Eu cheguei no Canadá com o currículo que eu tinha aí do Brasil, com a minha graduação no Brasil e com a minha quase especialização, porque eu tive que parar a minha especialização na reta final para mudar para o Canadá, mas ainda assim eu coloquei no meu currículo e comecei a pesquisar emprego na área das escolas, né? Eu sabia que para trabalhar nas escolas mesmo, né, como professora, como eu disse, eu precisava ser licenciada pelo governo. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar emprego nos daycares. O que é um daycare? É como se fosse uma creche aí no Brasil, tá? Que a criança fica até os 5, 6 anos de idade para depois ir para as escolas, né? Seria mais assim, você é mais mais um educador de não só a ensinar as disciplinas, mas você ensina mais o dia a dia da criança, né? Dentro dela, até dela comer até ir ao banheiro. Então, assim, os daycares trabalham mais com esse tipo de trabalho. Eu tenho outro vídeo também que eu posso deixar aqui embaixo se você quiser, como que é uma rotina do daycare que eu coloquei explicando como que funciona um daycare aqui no Canadá, tá? Aqui, principalmente na cidade onde eu moro, tá? Então, gente, eu apliquei para os daycares e consegui sim um emprego no daycare, em 2 daycare, né? Consegui trabalhar nos daycares, mas aí minha família veio pro Brasil. Eu me distanciei um pouco, né? Fiquei aí quase 3 semanas sem trabalhar, né? Eu simplesmente meio que peguei férias, vamos dizer assim. Quando a minha família foi embora, eu decidi tentar aplicar para as escolas. Não sei por quê, mas eu tentei. E aí
Aconteceu algo bem interessante, né? Com o mesmo currículo que eu tinha anteriormente, só com algumas experiências em daycares, eu fui em uma escola aqui, numa escola católica, que aqui nós temos dois tipos de escolas, né? Não só esses dois, mas os mais comuns, que é a escola pública e católica. Né? Eu fui numa escola católica aqui perto de casa mesmo e perguntei: olha, eu tenho esse currículo, eu gostaria de saber como que eu posso tentar aplicar para trabalhar numa escola, né? Ainda sabendo que eu não podia ser professora, né? Porque precisava estar regulamentada com o governo, apesar de eu já tinha aplicado para esse processo, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui lá nessa escola e a pessoa falou assim: olha. Aqui a gente não tem vaga para você. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá no escritório das escolas católicas, que fica lá no centro da cidade, e falar que você tem essa vontade de trabalhar como professor ou trabalhar nas escolas. Aí o que eu fiz? Eu fui então no mesmo dia, eu fui lá no órgão lá em downtown, né, no escritório e cheguei lá, né, cheguei lá meio com quem não quer nada e perguntei assim pra moça, olha, eu era professora no Brasil e eu queria saber como que eu faço para dar aula aqui, né, para trabalhar nas escolas aqui. Daí a mulher meio que me olhou com uma cara assim, sabe? Meio que não, nem dando bola muito pra mim. Falou assim: olha, você tem que aplicar online. Só que eu já tinha aplicado online para uma vaga, mesmo sabendo que eu não tinha os requisitos necessários para essas vagas. E eu falei pra ela: olha, eu já apliquei online. Aí meio que eu tava quase indo embora, sabe? E aí a mulher pegou e falou assim: olha, quer saber? Ela deu uma olhada assim pra mim. Falou assim, senta aí. Daí falou bem assim, sabe? Senta aí. Eu falei, então tá bom. Aí eu entrei lá e fiquei esperando muito tempo alguém vir falar comigo. Daí veio uma senhora conversar comigo e pegou e falou assim: olha, me conta sobre a sua vida, quem é você, né? Aí eu comecei a falar sobre a minha vida, comecei, né, a falar quem eu era, o que eu fazia, que eu tinha mudado, né, lá do Brasil, que eu estava não muito feliz profissionalmente, porque eu era uma professora do Brasil, eu gostava do que eu fazia e tudo mais, e chegar aqui tem muitos desafios, muitas coisas diferentes que a gente tem que enfrentar e tudo mais. Bom, enfim, eu falei praticamente a minha vida pra ela. E fui super aberta, fui super sincera, sabe? Falei mesmo. Sei lá, eu nem sabia o que eu tava fazendo lá, sabe? Então, tipo assim, só falei. E aí ela meio que, sei lá, se ela gostou da minha cara, ela pegou e falou assim: olha, me dá um minuto aí. Aí ela pegou e saiu assim. E depois que ela voltou, ela falou assim: olha, a gente tem uma vaga, você quer fazer entrevista? Agora? Daí eu falei assim, tipo, agora? Daí ela, é agora? Daí ela falou assim, então tá bom, né? Eu faço. Daí ela, você quer um tempo? Você quer um chá? Você quer alguma coisa? Quer esperar? Eu falei, não, tudo bem. Eu tinha o currículo ali que eu tinha levado. Falei, então tá bom, eu posso fazer a entrevista. Aí, gente, o que aconteceu? Eu simplesmente fui lá, fiz a entrevista, 1h30 de entrevista, demorou um século. A mulher me fez 10 mil perguntas, 10 mil situações que poderia acontecer numa escola e como que eu iria me comportar em tal situação. Me perguntou muita coisa. E no fim ela me ofereceu a proposta, que era uma proposta bem interessante, afinal, que eu até achei bem interessante por eu estar começando algo que eu sou substituta de EA e de professora. Tá? O que que é um EA aqui no Canadá? Um EA é um assistente educacional, tá? O que que é um assistente educacional? Não é um assistente de professor, tá bom? Não é um assistente de professor, deixe bem claro. Um EA é um assistente educacional que faz assistência da educação. O que seria isso? Dentro de uma sala de aula aqui na onde eu moro, principalmente, né, aqui, não sei se é só aqui ou se é em todo o Canadá, mas eu tenho conhecimento daqui, nós temos muitas inclusões de crianças especiais, né, crianças com alguma dificuldade especial. Então, um EA, ele vai trabalhar com essas crianças, especificamente com essas crianças, ajudando elas a se desenvolver melhor dentro de uma sala de aula, ou quando o professor faz alguma explicação, que às vezes ela possa ter alguma dificuldade. Então, o professor e ele é um mediador dessa criança. Ele ajuda ela a desenvolver, a tentar entender o conteúdo da melhor forma, tá? Então, é isso que eu faço nas escolas, né? Além disso, além de ser um EA, eu também substituo o professor. Porque acontece, às vezes o professor ele falta e ele deixa
como se fosse, como dizer, ele deixa uma lista de afazeres para fazer com os alunos naquele dia. Então, eu também substituo um professor, tá? Então, eu dou aula para o aluno, dou aula para a sala de aula e tudo mais. Então, esse é meu trabalho hoje no Canadá. É substituir professor e também substituir EA, tá? Que é aquele trabalho que eu expliquei para vocês anteriormente. Então é isso que eu estou fazendo aqui e essa foi a minha oferta de emprego aqui no Canadá, tá? O que foi essa oferta de emprego? Esse não é um trabalho permanente, tá? É um trabalho casual. O que é um trabalho casual? Que é quando precisa. Então, por exemplo, eu não vou todos os dias. Aliás, eu vou todos os dias, mas eu não deveria ir todos os dias. Porque, como eu vou explicar, o casual job, ele é um tipo de trabalho que você é chamado para trabalhar quando alguém falta ou quando alguém fica doente. Mas o que acontece? Como eu trabalho em todo o sistema católico, né? Que eu fui contratada por todo o sistema católico, então todas as escolas católicas aqui de Saskatoon eu posso trabalhar, então sempre falta alguém. Então eu tenho vindo trabalhar todos os dias. Todos os dias eu trabalho. O que é bom do casual job é que eu posso faltar quando eu quiser. Então, por exemplo, se um dia eu simplesmente já aconteceu, esse fim de semana eu vou viajar, eu preciso da sexta-feira para limpar a casa, sei lá, para organizar as coisas, eu simplesmente posso faltar, isso não é algo obrigatório, entendeu? Então, esse que é o bom do casual job, né? Porque você pode faltar quando você quiser e você não tem aquela responsabilidade, entendeu? É diferente, apesar de eu não conseguir não ser responsável, se é que você me entende. Enfim, então é isso que eu faço hoje. Muitas pessoas me perguntam se eu sou professora. Sim, eu sou professora, mas eu ainda não sou uma professora regulamentada, então eu não posso ter uma sala de aula para mim, sabe? Eu não posso ainda ser a professora oficial, tá? Porque eu ainda também não sou oficializada, tá? Eu ainda não sou regulamentada junto com o governo de Saskatchewan. Então, eu fiz um outro vídeo tentando explicar quais foram os passos que eu cheguei até aqui e quais passos ainda eu preciso para se tornar uma professora regulamentada, tá? Então eu vou tentar postar futuramente, porque é um vídeo muito longo, muito extenso, que às vezes possa te ajudar, mas é com muitos detalhes e muitas coisas, então às vezes fica um pouco confuso também, tá bom? Então, mas eu vou tentar, ok? E é isso que eu faço hoje. Eu espero, sim, poder ter ajudado vocês, poder ter tirado algumas dúvidas, né, de como ser professor e tudo mais. Eu sei que você pode, sim, ser professor aqui, não precisa ser formado aqui. Se você tem a sua graduação no país, você pode tentar, né, transferir a sua graduação aqui para o Canadá. Não é fácil, não é moleza, é muito complicado, é cheio de detalhes e cheio de frescurinhas. E estou falando, gente, especificamente da minha profissão, tá? Porque felizmente, eu tive uma vantagem que eu sou formada em inglês, né? Então, a minha graduação, ela foi praticamente mais da metade em inglês. Então, isso para mim foi algo muito positivo. Então, eu não sei como seria um professor de matemática, um professor de física, ou um professor de, sei lá, de história, sabe? Tanto é que até história seria mais complicado, porque a história do Canadá não é a mesma história do Brasil, né? Então, assim, eu estou falando as minhas experiências. Eu quero deixar isso muito claro, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Vocês podem entrar lá em contato comigo. Eu tento responder, eu tento tirar as dúvidas do que eu posso, até às vezes mais do que eu consigo. E é isso aí, tá? Fiquem com Deus. Grande beijo. E vamos aí torcer, rezar, pedir para Deus que logo a gente consiga ser oficialmente uma professora aqui no Canadá. Já estou nesse processo há muitos meses e sei que ainda vai precisar ainda muitos outros meses até acabar com isso, mas ainda tem tempo, tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada. Tchau, até o próximo vídeo.